Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre quedas de tensão em circuitos elétricos. Considerando o sentido convencional da corrente, podemos dizer que a mesma sai do polo positivo do gerador, local onde o potencial elétrico é alto, e vai em direção ao polo negativo, onde o potencial é baixo. Assim, podemos dizer que ao longo do circuito ocorrem quedas no potencial ou quedas na tensão do circuito. É justamente essa diferença de potencial que direciona a corrente elétrica. Para compreender como a diferença de potencial varia ao longo de um circuito, é necessário lembrar que o potencial elétrico está relacionado com a quantidade de energia que a carga adquire ao ir de um ponto ao outro do circuito. Vimos que para ganhar energia elétrica, os elétrons precisam fluir entre dois pontos com potenciais diferentes, ou seja, ao percorrerem um trecho onde há diferença de potencial, os elétrons adquirem energia elétrica. Essa energia adquirida é imediatamente convertida em calor se a corrente elétrica passa por um resistor ou em outra forma de energia, caso a mesma passe por um receptor elétrico. Por conta disso, dispositivos consumidores de energia, quando colocados em um circuito, são os responsáveis pelas quedas do potencial ou quedas de tensão que ocorrem ao longo do circuito. Vamos entender como isso ocorre na prática. O gerador eleva o potencial do circuito. Por exemplo, se temos um gerador de 220 volts, isso significa que o polo positivo tem um potencial de 220 volts a mais que o polo negativo. Quando a corrente elétrica passa por um dispositivo consumidor, esse valor diminui. Por exemplo, se os terminais A e B de um resistor estiverem submetidos a uma DDP de 40 volts, haverá uma queda de 40 volts em relação à tensão fornecida pelo gerador. Dessa forma, no ponto B, o potencial em relação ao polo negativo não é mais 220 volts, mas 180 volts, pois o resistor causou uma queda na tensão. Se a corrente continua a fluir e passa por um receptor submetido a uma DDP de 100 volts entre os seus terminais C e D, a tensão cai para 80 volts em relação ao polo negativo. Por último, colocamos um outro resistor, mas submetido a uma DDP de 80 volts, entre os terminais E e F. Esse dispositivo finaliza a queda da tensão no circuito. Perceba o seguinte: quando somarmos as quedas de tensão causadas pelos dispositivos consumidores, teremos exatamente a DDP fornecida pelo gerador. O gerador eleva a DDP em 220 volts e os consumidores abaixam ela na mesma quantidade. Com isso, podemos pensar o seguinte: entre os pontos B e C, assim como entre os pontos D e E, não há queda de tensão, uma vez que não existe um dispositivo para causá-la. Ou seja, os pontos B e C, assim como os pontos D e E, estão submetidos a um mesmo potencial. De fato, é aproximadamente isso que ocorre. Considerando que os fios de um circuito são feitos de bons condutores, a resistência causada por eles é desprezível. Por conta disso, os fios praticamente não consomem energia elétrica. Uma vez que não precisam de energia elétrica, a queda de tensão causada por um fio é extremamente pequena para ser levada em consideração. Os pontos B e C e os pontos D e E são aproximadamente equipotenciais. Diante desse fato, podemos dizer que matematicamente a DDP do gerador é igual à soma das quedas de tensão causadas pelos dispositivos ligados em um circuito. No próximo vídeo, falaremos sobre resistores em série. Até lá!